Quais são as funções do sono, as principais funções? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, Oscar, porque a gente acaba não prestando muita atenção nisso no dia a dia, né? Quer dizer, a gente Uhum. simplesmente dorme, mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, que não tem absolutamente nada no organismo que não seja comprometido por uma qualidade de sono ruim, né? Então, basicamente, tudo que a gente pensar aqui, desde a parte mais simples até a parte mais complexa, a gente vai saber que o sono, quando ele não acontece da forma correta, ele vai interferir naquela função, tá? Mas existem algumas funções muito importantes, como por exemplo a questão da memória, que a gente se preocupa muito, né? Então a memória é uma função do sono, basicamente, né? A gente está conversando aqui, a gente está conversando com o público, e o público está assimilando as coisas, e isso vai ficar numa região do cérebro que a gente chama de hipocampo, né? Que é um lugar que vai guardar as informações que são mais recentes. Uhum. Durante o sono, né, e você precisa ter um sono de qualidade, na quantidade de horas certas, essas informações elas vão passar para regiões do cérebro que vão armazenar as memórias de longo prazo. Então, quer dizer, o sono ele é importante para a consolidação da memória. Tá? Uma outra função bastante interessante que a gente tem do sono, ela tem a ver com a regulação das emoções, né, que a gente fala bastante, eu como psiquiatra também, super importante da gente falar sobre isso. Então, se eu perguntar, né, para o público, pensa em algum evento que aconteceu, um evento traumático, um evento ruim que aconteceu, né, com você há 10, 20 anos, por exemplo, né? Com certeza você experimentou aquele evento com uma carga emocional muito grande, né? Se eu fosse perguntar para você no dia seguinte, você ainda teria uma memória, né, com uma carga emocional relativamente grande. Mas hoje, depois de 10, 20 anos do evento, isso não acontece mais. Parece que a emoção ela ficou um pouco descolada da memória. E isso é uma das funções do sono. Ele regula, ele separa as emoções ruins das emoções boas. Que Ele legal faz com que isso. você tenha uma espécie de regulação emocional feita através de cada noite de sono. Então, a regulação da emoção também é importante e é uma das funções do sono. A gente também tem, eu acho isso super importante, a questão da criatividade, né? A gente Uhum. está falando aqui sobre diversos temas diferentes e tudo isso vai ser processado no nosso cérebro durante a noite com uma forma de promover uma certa criatividade. Tem uma história interessante é, de um de um cara que fez a máquina de costura automática, né? Ele chama Elias Howe, que é um cara que até então as máquinas de costura elas tinham um problema, né? Que a agulha ela ia na parte, né, de trás, né? Como agulha convencional. E esse cara, ele teve um sonho uma noite, né? Que ele estava sendo perseguido por um rei. E esse rei queria que ele fizesse alguma máquina de costura que fosse mais eficiente. Ele não conseguia arranjar a solução. Ele ficou pressionado. Ele tinha sido preso. E depois de algumas horas acordaram ele, né, desse processo todo, para ele poder ir até a sala do rei, onde ele seria executado. Né? E aí, na transição, ele começou a ver que os caras estavam levando ele, tinham um buraquinho, né, por onde passaria a linha na ponta da lança. E ele acordou do sonho e ele viu que ele deveria mudar. Na verdade, o buraco da linha não deveria ser na parte de trás, deveria ser na parte da frente. Ele Uhum. revolucionou. Então ele conseguiu montar a máquina que, através de um sonho, ele conseguiu ver que uma diferença da localização onde você passaria a linha, né, poderia produzir uma máquina muito mais eficiente. Então você tem vários exemplos na história, desde músicas, né, e invenções e outras coisas que foram criadas a partir de um sonho. Então o sonho ele também serve para isso, né, para a gente poder trabalhar de uma forma um pouco mais criativa, fazer associações novas que vão gerar, com certeza, questões importantes, né, ou descobertas importantes. Então a gente falou de memória, a gente falou de questão da Criatividade. criatividade, né, que é bastante importante. Tem a questão também do sistema de defesa, né? Quando a gente pensa no nosso sistema imunológico, ele depende de um sono de qualidade. Então não é incomum, por exemplo, uma pessoa que tem uma noite ruim de sono, no dia seguinte ela acordar com uma sensação de estar um pouco mais cansada, às vezes abre a oportunidade para ela ter uma gripe, por exemplo. Então o sistema de defesa ele também faz parte aí né, tem uma relação com o sono. Então, quando a gente pensa em regulação das emoções, memória, sistema de defesa, né, a gente está falando em todas as funções do sono, né? Fora recuperar energia, né? Que é uma parte mais fácil da gente perceber, que a gente deita à noite e parece que é um passe de mágica, no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente está Tá recuperado, né? A gente refeito, está né? refeito. Então, o sono ele tem várias funções, né? E a gente poderia falar aqui sobre muitas delas, né? Produção hormonal também. Então, quer dizer, você tem tudo isso é, que partindo de um sono de qualidade. Então são coisas super importantes. Deixa eu aproveitar e colocar uma coisa interessante aqui, especialmente, veja, nos dias de hoje,
você, eu, todos nós, o estresse faz parte da nossa vida, não dá para viver. É indissociável ter algum estresse, não, né, viver sem ter algum estresse, desculpe. Então, eu pergunto o seguinte: o prazer de viver, de fazer as coisas, né? O estímulo, a motivação de viver um dia feliz, um dia legal, bacana, vou lá, vou fazer, vou resolver. Isso também está associado à qualidade de sono? Ah, com certeza. É, é muito fácil perceber isso na prática, né? A gente tem uma questão bastante importante, né? Que é a nossa percepção de bem-estar, né? Como você mesmo colocou. Uhum. Quando a gente acorda de manhã, né? A gente tem que estar bem, a gente tem que estar recuperado, a gente tem que ter energia para fazer as coisas. E quando a gente fica uma noite sem dormir, ou nem fica uma noite sem dormir, se você dorme pouco numa noite, você já consegue perceber na prática que você não funciona da mesma forma. Quer dizer, a sua atenção ela fica prejudicada, a gente percebe que a sua memória fica prejudicada e também o seu estado emocional, né, o seu humor. Então é muito comum a pessoa ficar mais irritada, por exemplo, né, se ela tem uma noite ruim de sono, ela fica um pouco mais impulsiva, até um pouco mais agressiva. Isso pode acontecer, é muito comum das pessoas que dormem pouco. A gente tem alguns sistemas que regulam a nossa emoção, que elas são impactadas pelo sono. Então, quando a gente acaba dormindo mal uma noite, a gente tem um impacto nesses sistemas e você acaba tornando, né, esse sistema um pouco mais reativo ou ineficiente para poder regular o nosso humor. Então, é muito comum as pessoas que têm insônia ou que dormem mal, elas acabarem tendo uma dificuldade, assim, Ficam mais irritadas, mais irritadas, o prazer não é o mesmo, né? E o pior de tudo é que essas pessoas, elas vão muitas vezes buscar outras fontes de prazer. Ou é muito comum a pessoa buscar, por exemplo, na alimentação, né? A pessoa dorme mal, aí ela não tem esse bem-estar e muitas vezes acaba descontando na comida, né? Acaba Vai comendo compensar mais, na comida. vai compensar na comida com uma forma de ter um mecanismo de prazer um pouco mais imediato, um pouco mais rápido, né? Então, o sono, uma das funções que a gente estava comentando também, é a regulação hormonal que fala, né, e o que regula o apetite e a saciedade. Então, a gente precisa, de fato, ter um sono de qualidade para poder regular tudo isso.